A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Um homem de 26 anos, identificado como pessoa de interesse no caso do assassinato do executivo da United Health, Brian Thompson, foi preso na Pensilvânia nesta segunda-feira após uma caçada de 5 dias. O homem, identificado como Luigi Mangione, foi reconhecido enquanto comia em um restaurante McDonald's em Altona por um funcionário. Ele estava em posse de um manifesto, várias identificações falsas e uma chamada arma fantasma com silenciador, o que era semelhante à usada no crime, segundo a polícia. O documento encontrado com Mangione revela tanto sua motivação quanto seu estado mental, declarou a comissária de polícia de Nova York, Jessica Tisch, em uma coletiva de imprensa na segunda-feira. O que dizia esse manifesto? Luigi foi responsável mesmo pelo crime? E de novo, certeza que a Estratégia do Dia não virou um podcast de True Crime? Olha, ainda não virou, mas a gente vai entender melhor essa atualização do caso. Bruno, quais são os seus 3 chocolates favoritos? Aqueles que você pode encontrar no supermercado. Nossa, que pergunta difícil. Só 3? Shot. Kinder Bueno. Kinder Bueno vale como chocolate, né? Lindt. Ou Ferrero Rocher. Não, Ferrero Rocher. Tá, a Lacta é da Mondelez, então o gancho até que foi útil. E eu tô falando de chocolate porque a Mondelez, que é fabricante dos chocolates Toblerone, Milka e todos da Lacta, estuda a aquisição da americana Hershey's em um possível acordo que iria criar uma gigante do setor de alimentos com vendas combinadas de quase 50 bilhões de dólares, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Então a gente vai entender esse interesse da Mondelez e vamos falar tudo isso evitando a palavra guloseimas, porque eu odeio essa palavra. Sério, nossa, quem que inventou essa palavra? Este episódio de Estratégia do Dia é oferecido por Sankhya. A Sankhya oferece a melhor solução de gestão para o seu negócio. Da operação à gestão, a Sankhya integra os processos da empresa de forma inteligente, com segurança e eficiência, impulsionando a inovação e os resultados de seus clientes. Acesse www.sankhya.com.br e saiba mais. Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Uma pessoa familiarizada com o caso descreveu o manifesto que Mangione carregava com ele. Essa pessoa disse que o manifesto era anticapitalista e crítico das motivações lucrativas das empresas de saúde. Ele agiu sozinho e com financiamento próprio, disse a pessoa, que preferiu não dar mais detalhes. Esse é o maior avanço no caso desde que Thompson, de 50 anos, foi baleado nas costas e na perna na madrugada de quarta-feira em frente ao Hotel Hilton em Nova York. A polícia acredita que o crime foi direcionado e premeditado. A empresa estava realizando seu Investor Day no hotel, onde Thompson, que era CEO da divisão de seguros da United Health, faria uma palestra naquela manhã. Detetives do Departamento de Polícia de Nova York estão indo para Altona, onde Mangione está detido por acusações de posse de arma não relacionadas ao assassinato. Isso para auxiliar nas investigações junto às autoridades locais. A polícia analisou milhares de vídeos, utilizou cães e mergulhadores e contou com a ajuda do público, afirmou Tisch. O último endereço conhecido de Mangione era em Honolulu, mas ele nasceu em Maryland e não possui registros criminais anteriores, isso de acordo com a polícia. Uma conta no LinkedIn correspondente ao nome e descrição de Mangione mostra que ele trabalhava como engenheiro de dados na TrueCar e tinha formação acadêmica em engenharia e ciência da computação pela Universidade da Pensilvânia. Altona, para a gente entender onde ocorreu essa prisão, ela fica na região central da Pensilvânia, a cerca de 450 quilômetros de Nova York, onde aconteceu o crime. Mangione portava uma identificação falsa de Nova Jersey que a polícia acredita ter sido usada para se hospedar em um albergue no Upper West Side de Manhattan. Sua arma vai ser submetida a testes balísticos. O tenente da polícia de Altona disse que os oficiais abordaram o indivíduo e ele foi preso por acusações não relacionadas. E diz também que, abre aspas, estamos cooperando com agências locais, estaduais e federais, fecha aspas. Os investigadores afirmam que o assassino fugiu da área de Midtown de bicicleta e em seguida pegou um táxi no Upper West Side logo após disparar contra Thompson. Ele direcionou o motorista para uma estação de ônibus em Washington Heights, onde embarcou em um ônibus intermunicipal. A polícia também aguardava resultados de teste de DNA coletado de uma garrafa de água encontrada em um beco próximo ao prédio que abriga o antigo Teatro Ziegfeld. É nesse local que o suspeito teria deixado a bicicleta elétrica usada na fuga e descartado um celular Motorola. As autoridades divulgaram fotos do suspeito sem máscara no albergue juvenil do Upper West Side, onde ele se hospedou antes do ataque. Eles acreditam que o suspeito tenha viajado de ônibus de Atlanta para Manhattan em 24 de novembro, pagando a passagem em dinheiro.
Balas e um projeto não disparado recuperados em frente ao hotel onde Thompson foi baleado estavam marcados com as palavras atraso, depor e negado. Essas inscrições, como comentei no episódio anterior, elas remetem vagamente ao título do livro Delay, Deny e Defend, que descreve táticas supostamente usadas por seguradoras para negar reivindicações. A polícia está analisando se isso pode sugerir um motivo contra as seguradoras de saúde. Um funeral privado para amigos e familiares de Thompson foi realizado nesta segunda-feira, enquanto a empresa ainda trabalha na logística para realizar um memorial de forma segura. Abre aspas, nossa esperança é que a prisão de hoje traga algum alívio para a família, amigos, colegas de Brian e para muitos impactados por essa tragédia indescritível. Agradecemos às autoridades policiais e continuaremos a cooperar com elas nessa investigação. Pedimos que todos respeitem a privacidade da família enquanto eles lamentam. Fecha aspas. Isso disse a United Health em um comunicado. Bom, bora falar de chocolate agora. A Mondelez, sediada em Chicago, fez uma abordagem preliminar sobre uma possível combinação, disseram as pessoas que pediram para não serem identificadas porque as discussões são privadas. Essa combinação, como eu disse, seria com a Hershey's, a empresa americana. As ações da Hershey subiram até 19% na segunda-feira, registrando o maior ganho intradiário em mais de 8 anos após a reportagem da Bloomberg News. As ações estavam sendo negociadas em alta de 12% às 10h57 em Nova York, o que naquele momento concede à empresa um valor de mercado de 40 bilhões de dólares. A Mondelez, por outro lado, caiu 2%, o que lhe conferia uma capitalização de mercado de aproximadamente 83 bilhões de dólares. Tá, interessante, mas esse flerte não é de agora. A Mondelez já havia buscado um acordo com a Hershey's. Em 2016, a empresa se afastou das discussões sobre uma possível aquisição depois de ver uma oferta de 23 bilhões de dólares rejeitada pela fabricante de chocolates. A Hershey tem um valor de aproximadamente 45 bilhões de dólares, incluindo dívidas, segundo dados compilados pela Bloomberg. Isso significa que uma aquisição da empresa sediada em Hershey, na Pensilvânia, superaria o valor do maior negócio do ano, o acordo de fabricante de salgadinhos Mars para a compra daquela nova por quase 36 bilhões de dólares, incluindo dívidas, em agosto. Ok, até agora nenhuma palavra guloseima foi citada na matéria, estamos tranquilos. E bom, qualquer negócio exigiria o apoio da Hershey Trust, que detém quase todas as ações classe B da Hershey, o que lhe dá cerca de 80% do poder de voto na empresa. O que acontece é que o fundo ele vem vendendo lentamente algumas de suas ações da Hershey em um esforço para diversificar suas participações. Se a Hershey Trust apoiasse uma aquisição, a Hershey poderia atrair o interesse de outros pretendentes, disseram as pessoas. As deliberações estão nos estágios iniciais e não há certeza de que as discussões levarão a um acordo, disseram as pessoas. Um representante da Hershey disse que a empresa não comenta rumores de mercado. A gente sim. Um porta-voz da Hershey Trust não pôde ser contatado imediatamente para comentar o assunto. Um representante da Mondelez não respondeu a vários pedidos de comentário. E é interessante ressaltar que o setor de alimentos embalados vem lutando contra a queda nos volumes, também com a desaceleração do crescimento e o enfraquecimento do consumidor global. As empresas estão em busca de inovação e de novos mercados para impulsionar as vendas à medida que os consumidores começam a se opor aos aumentos de preços e se tornam mais preocupados com a saúde. A Mondelez fabrica biscoito Ritz e Oreo, bem como barras de chocolate Toblerone. A empresa é receptiva a aquisições e tem capacidade de endividamento para fusões e aquisições, pois busca expandir suas divisões de chocolate, biscoitos e salgadinhos assados, escreveram os analistas da Bloomberg Intelligence em setembro. Em outubro, a empresa divulgou lucros do terceiro trimestre que superaram as expectativas. Fundada no final do século XIX, a Hershey é conhecida por suas marcas de chocolate e doces, incluindo Hershey's Kisses e Reese's Peanut Butter Cups e Payday. Esse é o nome do doce, tá? Pode pesquisar. A empresa ampliou seu portfólio de doces em novembro com a aquisição da Sour Strips. A empresa, liderada pela CEO Michelle Buck, foi atingida pelos altos preços recordes do cacau, que caíram em relação a seus picos, mas continuam significativamente elevados em comparação com anos anteriores. Os custos do açúcar também estão altos. No mês passado, a Hershey reduziu sua perspectiva de crescimento das vendas líquidas e dos lucros, uma vez que os consumidores preocupados com a inflação estão controlando seus orçamentos.
E lembrando aqui que temos a nossa playlist, a trilha do dia, que está disponível no Spotify. Você pode acessar ela clicando no link da descrição do episódio. E não deixe de comentar aqui também qual música tocou antes do episódio começar, pra gente atualizar ela. Inclusive, aproveita e comenta qual que é o seu chocolate favorito. Qual que é aquele que você não consegue resistir quando vai no mercado. Beatriz Fernandes diz: que maravilha começar a semana com fofoquinha de mercado e case criminal. Obrigado, primo Alan, e beijo pra Manhana. Luiz Asdrubal diz: eu ouvi True Crime? Ueba, assassino sim, mas eco-friendly usando bike elétrica. Aqui tocou o clássico Enjoying the Silence. Dorati diz: bom dia, Alan. Sobre a piada de True Crime, lembrei que a estratégia do dia só ficou em segundo lugar no meu Rapid, perdendo para um podcast de True Crime. Não postei pois tenho vergonha. Trabalhar para ano que vem vocês ficarem em primeiro lugar e então eu postar. Olha, eu vou cobrar, viu, Dorati? Wanderson Rodrigues diz: nem os CEOs estão seguros hoje em dia. E diz que tocou Dance in the Wind de Kansas. Heloísa Reis diz que adora fofocas financeiras e que tocou o Rapa, a música Me Deixa. Wallace Alexander diz: hoje ouvindo esse podcast notei que esse é o melhor podcast de todos os tempos. Uau! Entrei numa vibe de apresentar ele para todo mundo que conheço, pois escuto há um bom tempo no caminho diário. Hoje percebi que entre muitos que eu consumo todo dia, esse é o que eu mais presto atenção e fico ansioso para ser o primeiro do meu caminho diário. Parabéns pelo trabalho. E diz que a música foi Luísa Sonza, Caetano Veloso e You Don't Know Me. Samantha Fernandes diz: no meu top 5 a estratégia do dia só não ficou em primeiro lugar porque eu amo True Crime e por isso eu adorei esse podcast de hoje. Espero que tenha gostado do de hoje também. E Diogo Felisberto diz que ele ouve a estratégia do dia sempre, mas o gosto dele musical é meio peculiar. Ele diz que hoje foi mais de boa, tocou Long Shot da banda Catfish and the Bottlemen. E gente, vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e nos encontramos no próximo episódio, tá bom? Tchau, tchau. Um big beijo.